Hoje nós vamos entender uma das palavras mais profundas da Bíblia, logos, conforme está destacado no texto. Observe que, quando a gente faz uma análise da palavra logos, ela tem essa ideia de palavra, de modo que a gente vai entender que João não escolheu por acaso esse vocábulo grego. No versículo 1 do Evangelho de João está assim: Narré em rologos, kai rologos em prostonteon, kai theos em rologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nota que eu coloquei em negrito o termo logos, porque logos, dependendo do contexto, quando é aplicado no Novo Testamento, vai ter o sentido de palavra, razão, discurso, aquela ideia de sentido ou ainda uma expressão. No grego, logos não significa, portanto, apenas palavra falada. A ideia vai envolver, como eu disse, razão, expressão e também revelação. Agora a gente precisa observar o que significa logos, porque a palavra logos foi traduzida para algumas versões como verbo. E por causa de que verbo? Porque a palavra em latim, verbum, significa justamente palavra. Não se trata do verbo quando a gente faz a conjugação, nem quando a gente se refere ao verbo de ligação. Pelo contrário, sempre vai dar a ideia de palavra, pois é este significado, inclusive, da forma que se encontra aqui em latim, que é justamente palavra e que nós traduzimos como verbo. E a forma mais comum da tradução da palavra em língua portuguesa. Naturalmente que há uma influência, mas, como eu disse, logos, dependendo do contexto, pode significar razão, aonde vem, em latim também, a palavra que está entre parênteses. Razão, lógica, indicando aquele princípio cósmico de ordem e coerência racional. Nós sabemos que o Logos de Deus é justamente a pessoa de Jesus. Jesus é o Logos de Deus. E não é à toa que nós traduzimos com letra maiúscula, porque se refere não à palavra necessariamente de Deus apenas, mas principalmente ao próprio Cristo Jesus. Quando a gente observa essas coisas, nota que nós temos aqui da forma uncial, isto é, maiúscula, o lambda, ômicron, gama, uma vez mais ômicron, e o sigma na forma final, logos, que literalmente é palavra. Acontece que depois dessas informações, é importante salientar que existe uma conexão de João capítulo 1, versículo 1, com Gênesis, também capítulo 1, porque lá em Gênesis nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. A palavra é esta que aparece aqui embaixo no hebraico, lembrando que o hebraico é lido da direita para a esquerda. Bereshit, Bereshit, no princípio. E aqui a palavra logos, que significa literalmente palavra. Então, João, ele faz uma conexão com o texto de Gênesis capítulo 1, no princípio. E aqui ele vai mostrar que o logos, isto é, a palavra, estava com Deus, era Deus, ou seja, deixa bem claro, ainda que a gente tenha o versículo 14, que diz muito claramente a respeito de Jesus, mas que, de fato, o Verbo era Deus, estava com Deus, e, portanto, ele faz essa conexão. Há uma conexão com o princípio da criação, com a palavra, porque Deus cria tudo pela palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus fez todas as coisas pela sua palavra. O salmista também vai informar que Deus cria todas as coisas pela palavra.
Então a gente precisa entender adequadamente a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, ativa e criadora, mas numa referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque desde o princípio a gente vai observar que Cristo ele estava atuando juntamente com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, bem como com o Pai. A Trindade trabalha nesse ato criativo. Mas, embora não apareça o termo Jesus em Gênesis, pela informação de João, em Novo Testamento, nós sabemos que Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, e todas as coisas existentes, isto é, que foram feitas, foi justamente através dele, e sem ele, nada do que existe ou do que foi feito poderia ter sido realizado. De modo que a gente sempre vai observar que através dele todas as coisas foram feitas. Mostra a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, não apenas na criação, mas também indicando que é Deus, porque a palavra estava não apenas com Deus Pai, consequentemente e naturalmente com a pessoa do Espírito Santo, mas estava também ali de forma que ele mostra a pré-existência de Cristo Jesus. E por falar em pré-existência, o Logos, como palavra, não foi criado. Jesus é pré-existente. Ele não tem princípio nem fim. Jesus não foi criado. Ele é um ser incriado, ou seja, ele não foi causado, ele sempre existiu. Jesus é, assim como Deus é, e o Espírito Santo de Deus também é. Quando a gente observa aqui, na ilustração logos, na forma maiúscula do grego, aqui embaixo, Bereshit, no princípio. Então a gente já tem essas informações sobre o princípio eterno de Deus, coexistente com Deus, porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tem a questão lógica, porque Deus faz todas as coisas de forma inteligente e ordeira. Toda a criação divina vai manifestar, primeiramente, quem Deus é, e a gente vai observar o caráter divino. Além do que, a revelação eterna, numa alusão a Cristo Jesus. Ele é a palavra vista e conhecida lá na eternidade, conforme nos informa o mesmo evangelista João, no capítulo 17, versículo 25. Nós podemos ainda informar o seguinte, que essa palavra de Deus, na pessoa de Jesus, ele sendo Logos, é vivo, é ativo, é criador e é eterno. E o Filho, ele já existia antes do mundo, antes da criação. Jesus não começou em Belém. É verdade que em Belém ele nasce, ele assume essa encarnação, ou seja, a forma humana. Ele é introduzido no tempo, no espaço, na história da humanidade, mas ele sempre existiu, porque, como eu disse, Jesus é eterno, não teve princípio, muito menos fim. A gente observa agora um resumo, lembrando que toda a ilustração até aqui, em cada slide, é meramente ilustrativo. Não tem a pretensão de mostrar o rosto real de Cristo Jesus, mas é uma maneira de fazer com que a gente venha se prender ao conteúdo que está sendo explicado. E por falar nessa questão do Logos, já que a gente está batendo nessa tecla, dentro da questão filosófica, na Grécia Antiga, tinha essas informações aqui, as quais nós estamos passando. O Logos era um princípio da ordem em Heráclito. Dentro dos estoicos, era uma razão universal. Em Filo, de Alexandria, o Logos era o agente da criação,
era o princípio ordenante do cosmos, isto é, do universo. Mas em Cristo, nós observamos que a palavra é o Logos divino, é a razão divina. É isso que nós compreendemos. Não é à toa que, na revelação bíblica, Jesus era o Logos, porque no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logo era Deus. Mostra que Jesus é a palavra pré-existente. Observe que palavra não está na forma minúscula, e sim na maiúscula, o que se refere à pessoa de Cristo Jesus. Não é à toa que ele se fez carne, habitou entre nós e mostra a plenitude da revelação do Pai, porque Deus foi manifestado em forma humana na pessoa bendita de Cristo. E, além disto, vimos a função criadora e de ordem. Não é apenas criar e deixar à deriva a própria sorte. Ao contrário, há uma criação e manutenção. Desta maneira, entendemos que Jesus é o agente da criação, ele também mantém a ordem do universo, mas ele também é a luz da vida. E através dele, de Cristo Jesus, tudo foi feito. E qual é a aplicação que nós temos de uma forma bem prática? Vivência. Precisamos conhecer o Logos para viver a verdade. Sem Cristo, a nossa vida não vai ganhar um real significado. Nós estamos concluindo com João, versículo 14, no mesmo capítulo, que diz que o Verbo se fez carne. Naturalmente, que fica patente neste versículo que o Verbo que nos é dito lá no primeiro versículo, tratava-se, sem dúvida alguma, da pessoa de Jesus, porque o Verbo estava com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Todavia, há uma informação adicional neste versículo, e ele se fez carne. Ele assumiu a forma humana, porém sem pecado. E é isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, Cristo não traz apenas a palavra, ele é a palavra. João começa onde Gênesis termina, porque nós aprendemos que o Logos é a voz eterna de Deus, revelada em Cristo Jesus. É verdade que Belém foi a manifestação onde Jesus assumiu forma humana, mas a gente precisa compreender que não foi o começo, porque Jesus, como eu disse, não tem princípio nem fim. Mas nós podemos dizer que a humanidade ganhou rosto, porque nós vimos a pessoa de Cristo Jesus. Uma vez mais, termino dizendo que todas as imagens aqui são meramente ilustrativas, não têm o intuito de descrever com fidelidade cada rosto dos personagens, das figuras mencionadas. É apenas um recurso didático que possa nos abençoar rica e abundantemente.